Olá, blogueiros e internautas da grande rede. Está começando Passando a Bola Mesa Redonda, seu encontro semanal com a informação e a opinião. Eu sou o Júnior Maurel e comigo para debater os assuntos da semana, Vitor Valente e Felipe Vasconcelos. Sem perder tempo, vamos para os destaques do programa de hoje. Galo vence o clássico contra o Cruzeiro e retoma a liderança. Botafogo e Fluminense na zona do rebaixamento. Técnicos em perigo após a 10ª rodada do Brasileirão. E a final da Copa Libertadores entre Cruzeiro e Estudiantes. Vamos começar destacando o Campeonato Brasileiro da Série A. Neste final de semana foi disputada a 10ª rodada e a classificação ficou assim. Em primeiro, o Atlético Mineiro com 21 pontos, retomando a liderança. Em segundo, o Internacional com 20. Em terceiro, o Bom Vitória da Bahia com 19, assim como o Palmeiras em quarto lugar também com 19 pontos. Em 17º, o Botafogo tem 10, assim como o Fluminense também com 10 pontos. Os cariocas, olha, muito mal. Em 19º, o Náutico com 8 e o Lanterninha Avaí com 7 pontos. O Avaí também que abre o olho. Felipe Vasconcelos, depois aí dessa classificação, alteração na tabela, uma rodada movimentada, 10ª rodada, lembrando, faltam 9 rodadas para acabar esse primeiro turno, não está nada tão longe assim não, né? É verdade. Bom, rodada com 37 gols, média de 3,7 gols por partida, segunda maior média desse campeonato, né? Tenho dois destaques, um destaque positivo e um destaque negativo. O destaque positivo é para o Vitória, venceu o Santos com sobra 6-2, podia ter feito 8, 9 gols, quantidade de gols que o Vitória perdeu, uma belíssima atuação. Vitória que é o terceiro lugar, fazendo uma grande campanha aí sob o comando do Paulo César Carpegiani, jogou 5 partidas no Barradão, venceu as 5, 100% de aproveitamento. Vitória que novamente vai revelando grandes jogadores, a característica do Vitória, desde 93, quando foi vice-campeão brasileiro, revelou grandes jogadores. Esse campeonato também vai acontecendo. Vou destacar ali o trio de zaga, o Vitor Ramos, Anderson Martins e o Wallace. O Vitória, que tem a segunda melhor defesa do campeonato, levou apenas 10 gols junto com o Grêmio. E mesclando com esses jovens jogadores que não foram tão bem em outros clubes, principalmente ali no Fluminense, é até curioso, o Fluminense tão mal, e 3 jogadores que são titulares absolutos do Vitória hoje foram dispensados do Fluminense esse ano, o Leandro Domingues, o Leandro e o Roger. Roger que meteu 2 gols e é o novo artilheiro do campeonato com 7. Agora falando do destaque negativo, como o Maurel falou há pouco, futebol do Rio muito mal, o Flamengo está em 7º, mas o Botafogo e o Fluminense estão na zona do rebaixamento. O Botafogo até deu uma melhorada, conseguiu a primeira vitória fora de casa contra o Avaí, mas não jogou bem, não foi uma boa partida do Botafogo. O Avaí cansou de perder gols, mas pelo menos venceu. Já o Fluminense não vence desde o dia 7 de junho, mais de um mês, sem conseguir uma vitória. E segue aí o Parreira segue... Fala do Parreira, aquele lance que você me contou antes do programa. E o Parreira não para de ficar dando entrevista. Eu converso muito com meus amigos tricolores, e eles reclamam muito do seguinte: Parreira, Fluminense perde, chega lá na coletiva de imprensa e fala: é normal perder, o time está em formação. Mas, ô Parreira, a gente já está no segundo semestre, cara. Não é para estar em formação o time, você já está aí há meses no comando. Verdade. E se continuar com essa história de estar em formação, você vai ter que formar uma outra equipe, porque já estão falando por aí que Muricy Ramalho pode estar a caminho do tricolor carioca. Então tem que abrir o olho o Fluminense e o Botafogo, porque já tem o Vasco na segunda divisão. Se caírem os dois também vai ficar complicado. E antes de passar aqui pro Vitor, até arredondando o comentário do Felipe, o Parreira não faz um grande trabalho desde 2002, né? Campeão da Copa do Brasil. Do Brasil pelo Corinthians e da Corrida do Rio-São Paulo também. Quando ele montou um time arejado, com 3 atacantes, aquele lado esquerdo com o Ricardinho, Kleber, Gil. Agora... Há quem diga que desde 94, né? É, isso que eu ia falar. Trabalho mesmo, 94 foi o grande trabalho, teve esse do Corinthians. E há quem diga que a seleção de 94 é horrível. Eu discordo. Não, eu também discordo, mas só pra dar ganhar uma Copa depois de 24 anos, não, claro, de qualquer jeito. É verdade, de qualquer jeito. Então, Vitor, agora seus destaques. O Felipe citou aí, o Fluminense está indo muito mal mesmo em Botafogo. Você aborda o quê? Teve esse jogo do Flamengo muito interessante, jogo do Cruzeiro também. Na verdade, vou começar pelo jogo do Cruzeiro.
Pelo simples fato que é o líder, o Atlético Mineiro voltou à liderança com a vitória de 3-0 em cima do Cruzeiro. E aí duas análises diferentes para cada time. O Cruzeiro claramente abandonou o jogo, não digo que abandonou o jogo, mas colocou um time reserva, tá jogando final de Libertadores, tá com a cabeça em outro lugar. Mesmo os reservas jogam ali numa de vou cumprir uma tabela, né? E o Atlético Mineiro ao contrário. O Atlético Mineiro estava brigando para assumir a liderança e conseguiu, na verdade, começou a ganhar o jogo logo com 7 segundos de jogo, quando fugiu o nome dele agora. Zé Carlos. O Zé Carlos foi expulso, deu uma cotovelada. Cortou as trancinhas e fez aquilo. É verdade. Aí, pronto, já começou o jogo praticamente com um jogador a menos. Acabou sendo presa fácil pro Atlético. Na verdade, fácil não. Foi fazer o gol lá no final do primeiro tempo. O Celso Roth aproveitou ali que estava com um homem a mais, mexeu na equipe e conseguiu fazer o 2-0 e depois 3-0. E é o Atlético Mineiro que na próxima rodada recebe o São Paulo dentro de casa. O São Paulo, que é meu outro destaque, que enfrentou o Flamengo dentro do Morumbi. Conseguiu um empate até que acabou sendo melhor para o São Paulo, dadas as circunstâncias do jogo. Agora, se você for analisar o campeonato de uma forma geral, o empate para o Flamengo em 2-2 fora de casa contra o São Paulo não é tão ruim. Acabou sendo pior porque teve um jogador a mais no final do primeiro tempo, quando ganhava o jogo de 2-1 e acabou cedendo o empate. Agora, o Flamengo chegou com um time bem desmontado, né? Bastante remendado. Alguns desfalques ali importantes. Cleberson, Toró. Sem contar o Y, que já saiu. O Juan. O Juan, a zaga, o Ayrton também ainda não pode jogar. Então, teve alguns desfalques. Então, acho que pro São Paulo é mais preocupante esse resultado. Porque estava jogando em casa, com um time teoricamente mais estruturado. E continua naquela campanha complicada. O Ricardo ainda não conseguiu ajeitar o time. E agora vai enfrentar uma pedreira, já que vai jogar contra o líder fora de casa. Tinha oportunidade aí de ganhar dentro de casa. O Flamengo vai para uma sequência agora boa, vai jogar 3 jogos em casa seguidos. Tem chance aí, se conseguir 3 vitórias, de dar um belo salto na classificação. Verdade. E o Atlético Mineiro, completando, quebrou um jejum de 12 jogos sem vencer o Cruzeiro. Só massacre, né? Só massacre, né? Tomou 2 5-0 na final dos estaduais de 2 anos seguidos. Tem um lance também, era uma estratégia anunciada pro Cruzeiro, né? Quando disse que ia botar o time, que ia botar... E a própria torcida do Cruzeiro não tava nem aí, porque quando o jogo tava 2-0, a torcida do Cruzeiro gritava olé quando os jogadores tocavam a bola. Então, sinal de que pensando, não tá nem aí, quarta-feira. Estudiantes. E tem que ser mesmo, né? E tem que ser. Quarta-feira o Cruzeiro pode ser tricampeão da Libertadores, então acho que brasileiro, por enquanto, acho que mérito também, isso reflete bastante a campanha do Galo, porque tá aproveitando que os outros times estão com desfalque, com seleção brasileira, e o Galo tá ali. E tá tem a dando tudo oportunidade certo e tá também, aproveitando a oportunidade. Acho que o time tá bem redondinho. Eu continuo achando que não vai longe, como eu falei no início do campeonato. Eu acho que ainda aquele fogo de palha. Mas, não sei, posso queimar a língua bravo. O Celso Roth queimou a língua de muita gente no passado. Verdade. Né, com o Grêmio. É aquilo que eu falei, o Flamengo, eu concordo com você. Vale o alento aí pra torcida que o time estava muito remendado. Deu mostras de que, de repente, tem um banco que pode suportar um grande desfalque ou outro. E agora fica o desejo, assim, a sensação de derrota. A situação do jogo. Eu até escrevi isso no blog, no blog ontem. A sensação de derrota é porque o jogo estava na mão do Flamengo, né? Exatamente. Fazendo gol, aí ele leva aquele pênalti bobo, a marcação afrouxou. E outro detalhe, o São Paulo não tá mais competitivo. Aquela competitividade do São Paulo de tu olha pro time, esse time aí vai chegar na hora de afunilar. E alguns jogadores que eram termômetro, como o Hernandes, por exemplo. O Hernandes foi substituído, né? O pessoal tá perfeito. Complicado. Então, encerrando por enquanto o Brasileirão, no próximo bloco a gente continua falando do Campeonato Brasileiro, mas com o risco de demissão que está assombrando aí vários técnicos da Série A. Um já caiu. Daqui a pouco a gente fala quem foi.